Nosso estado é um estado extremamente extenso e a vinda aqui dos prefeitos demonstram a primeira grande preocupação. E Vossa Excelência, que é meu colega do União Brasil, deputado com uma grande história, sabe o desafio que todos nós lidamos com a questão orçamentária. O planejamento, a previsão que nós fazemos e que os prefeitas, o governador realiza e depois a execução. E o maior desafio nosso na execução é que todo o atraso, contingenciamento de uma despesa que foi prevista, que foi autorizada, empenhada, ela complica toda a execução de quem está na ponta. Quando nós votamos o plano da enfermagem, o piso, extremamente justo e necessário, a ponta é que vive o dia a dia do enfrentamento do profissional e o seu atendimento. Não é diferente no piso do magistério. No caso específico nosso do custeio da máquina pública, tanto o governo do Estado, no caso o governo do Tocantins, que é um jovem Estado, que tem muita coisa para ser feita, pela posição geográfica, tem rodovias de integração, é estratégico se refere a deslocamento de grãos em toda a região. O Tocantins vive uma situação de muitas obras, mas, ao mesmo tempo, é um dos poucos estados exportadores. Nós somos um dos poucos estados exportadores, significa que nós exportamos mais do que importamos, e a Lei Candir, que virou uma peça de ficção científica, ela compromete o nosso orçamento. O Tocantins tinha que ser compensado nacionalmente. De igual forma, o Tocantins tem na sua área não só grandes rios, mas áreas de preservação e parques. Isso tem que ter custo. Se quem já desmatou tudo, quem não cuidou da sua floresta, da sua área, nem dos seus rios, se preocupa e nos fiscaliza, nós precisamos ser recompensados. Nós queremos um crescimento, um desenvolvimento, mas com responsabilidade, preocupando com o meio ambiente, mas isso tem custo. Tem custo para ajudar no atendimento na saúde, tem custo na expansão da educação. Temos 2 universidades federais, mas que tem um grande desafio, inclusive o reitor Ailton, que eu cumprimentei, é de uma universidade jovem. Ela só incorporou 2 campos já existentes. E tem regiões aqui que o ensino superior ou não está presente, ou quem está fazendo essa tarefa é o Estado, a quem não teria nem a competência legislativa, né, do ponto de vista de responsabilidade, de levar o ensino superior. Para isso, precisa ter apoio e precisa ter essa garantia. E é na LDO que nós temos a possibilidade, a partir da sua relatoria, da capacidade de ouvir, de como nós que lidamos com planejamento, teremos a segurança que uma obra iniciada não vai acontecer como aconteceu com dezenas de creches e escolas, que às vezes ficou 1 ano inteiro, 2 anos sem receber uma parcela. Uma obra em andamento, no ano de 2022, o orçamento do FNDE inteiro era RP9. E a obra não foi paga, não era paga. O serviço sendo feito, a medição apresentada, significa uma obra candidata a ser paralisada. A lei de retomada das obras já passou na Câmara e no Senado. A nossa expectativa é que ela seja homologada pelo presidente Lula essa semana. E, como o presidente Diogo falou, essas obras elas devem ser atualizadas, os valores. Uma obra que está parada há 8, 10 anos, é impossível ser concluída com a previsão inicial. E, como foi dito aqui pelo presidente do Tribunal de Contas, quem não pode pagar o preço é quem está pagando o preço, é o povo. É uma creche inacabada no meio de uma cidade e as crianças estudando em casas improvisadas. Isso nós estamos colocando como um problema histórico que nós acreditamos que vai ser resolvido. Na semana passada, eu estive com a ministra da Saúde, a ministra Nízia, falando das UPAs. Em muitas cidades nossas, eu vou dar o exemplo de Crixás, é uma cidade, acho que de cerca de 4.000 habitantes, não mais do que isso, mas que foi a primeira UPA do Tocantins, para atendimento de 40.000 pessoas. Qual é a lógica de imaginar que uma cidade de 4.000 pessoas consegue manter uma UPA funcionando, imaginando num convênio de cooperação com
com os outros municípios para manter um atendimento de 40 mil pessoas. Esse desenho não funciona, precisa ser revisto. Hoje, o formato, o SUS é um modelo nacional que nos orgulha, mas ele precisa ser redesenhado. Nós precisamos entender que só no formato que está hoje estruturada a saúde, nós não conseguimos manter o SUS, que tem um excelente desenho funcionando. O Estado, a nossa capital, o único hospital geral que nós temos é o Hospital do Estado, e não deveria ser um hospital de porta aberta, porque quem lida com a área da saúde sabe que não poderia ser um hospital de porta aberta. Não tem sistema que dá conta de funcionar se esse desenho não for melhor estruturado. Eu sei que, quando nós falamos de orçamento, nós temos o PPA, que é um planejamento a longo prazo, a LDO ela vai definir as diretrizes de execução, os cuidados, as garantias, e é muito importante essa preocupação com as emendas, com os recursos, com a execução, para garantia, porque um prefeito que põe uma UPA ou uma UBS funcionando, ele não pode simplesmente dizer na semana que vem que ele não tem dinheiro, vai fechar a porta, quando chegar o dinheiro ele reabre. Ele tem que manter funcionando. Então, ele não pode acreditar num recurso que deveria vir e que fica paralisado. As emendas de saúde começaram a ser pagas em final de junho, agosto, e até lá, os municípios sobreviveram como puderam, de igual forma o próprio Estado. Então, a nossa expectativa com a sua relatoria, ela vem a partir da sua história e a sua determinação de fazer os enfrentamentos necessários, porque ela vai dar a diretriz para a execução da lei a nossa LOA, o orçamento público. O governador já apresentou as prioridades, vai apresentar as sugestões. A bancada federal do Tocantins é responsável para trazer para o Estado cerca de R$1 bilhão por ano, é o que a gente traz nas nossas emendas individuais e emendas de bancada, fora a possibilidade de recursos extras e de apoio a ações particulares. O governador, de igual forma, tem feito recursos, não só para a sua máquina do Estado girar, mas descentralizando recursos para os municípios, apoiando nas ações, mas algumas ações elas são de governo federal. Quem é responsável pela BR-010? É o governo federal. Quem é responsável pela 253, pela 153, pela 235, pela todo o funcionamento das universidades? É nossa prioridade o hospital universitário aqui de Palmas, porque esse hospital universitário não só ele é estruturante para a universidade, mas ele ajuda a desenhar todo esse processo de organização da saúde. Não é diferente do hospital de Araguaína, que é ligado ao curso de medicina. E também não é, quando nós falamos do Instituto Federal do Tocantins, do IFTO, qual a presença dele nos diferentes municípios. Eu quero só dizer que nós estamos à disposição. Eu e o deputado Danilo já, inclusive, marcamos nossos diálogos, reuniões. Eu já estive com o ministro Fernando Haddad, ministro da Economia, com a ministra Fernanda Simone Tebet, com toda a estrutura, porque me coube a responsabilidade do relatório da Receita. E o que é isso? É de onde a gente começa. Qual é o dinheiro disponível? O governo mandou uma proposta orçamentária dizendo que tem X dinheiro, que o déficit é 0. Mas eu preciso saber de onde vem o dinheiro, qual é a previsão. O que está colocado como fonte de orçamento, ele existe, ele tem que ser realinhado. Então, tem uma grande equipe trabalhando nos números, de onde vem cada fonte, qual é o recurso que nós teremos. Porque a responsabilidade ela é imensa quando eu aprovo uma receita que depois ela não vai se executar. Ou quando eu faço um corte, significa que, na hora do orçamento, nós vamos ter que tirar 40 bilhões, 80 bilhões, cortando ações que sejam estratégicas. Então, a necessidade desse trabalho integrado é muito importante, está alinhado, está dialogando, porque o nosso interesse é o mesmo. O que nós sonhamos aqui pelo Tocantins, o deputado Danilo, meu colega do União, sonha para o seu estado do Ceará, e, ao mesmo tempo, nós somos para o Brasil inteiro. Né? Nós queremos que dê certo, com responsabilidade, entendendo que o maior desafio não é enfrentado por nós,
é enfrentado por eles, que estão aqui. É quem está na ponta. É quem não tem jeito de dizer, não vou na minha cidade porque eu não estou dando conta de pagar o salário esse mês. Ou eu não estou dando conta de garantir remédio. Quem está na ponta com a população são os prefeitos, prefeitas que estão ali no dia a dia. É o governador que, de igual forma, no âmbito do Estado, tem que construir a sua condição de trabalho. Então, só reforçar essa disponibilidade.